A revisão criminal contra uma decisão da turma vai para outra turma. Então nós estamos na primeira turma, nas garras do Alexandre de Moraes. Transitado em julgado, as defesas virão com uma enxurrada de nulidades, pelo menos 150 nulidades, né? No mínimo, né? E virão com uma revisão criminal. A revisão criminal é protocolada, o presidente do tribunal, então não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, o presidente do tribunal manda para a segunda turma e vai para uma distribuição, a não ser a minha. Se eu vir a fazer uma revisão criminal, o meu caso já tem um prevento, que provavelmente será o André Mendonça. Qual que é a visão, qual que é a leitura que eu tenho desse caso do meu mandado de segurança que está com o André Mendonça? É a carta na manga dele. Provavelmente alinhado ali com o mesmo entendimento do Fux. Ele não acatou o meu mandado de segurança e nem negou, porque tá aqui, aguardando o momento oportuno. Eu acredito, tá, que o Fux fez essa leitura. Vou para a segunda turma para julgar a revisão criminal. Tá na cara que o André Mendonça e o Fux estão babando para anular essa farsa da trama golpista. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu já estou chegando com mais um vídeo aqui no canal, um vídeo com excelentes notícias para você que é do bem, para você que não gosta de injustiças. Parece que o ministro Luiz Fux já chegou com tudo lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Matéria do Jornal da Cidade Online. Fux chega na segunda turma e já detona desmoralizante cutucada em Gilmar. Olha o que disse o ministro Luiz Fux. Agora ele, em referência a Gilmar Mendes, pode falar dos votos proferidos lá sem cometer infrações previstas na Lei Orgânica da Magistratura, como fez anteriormente. A declaração foi dada após Gilmar condenar o voto divergente do colega no julgamento de Jair Bolsonaro na primeira turma do STF, na qual Gilmar não faz parte. Gilmar também teria dito que considera Fux uma figura lamentável. Essa briga promete novos rounds. Com certeza teremos novos rounds. Luiz Fux chegou na voadora na segunda turma do STF e só está apenas começando, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro pode pedir uma revisão criminal do seu julgamento após o trânsito em julgado. E adivinha quem que vai julgar? A segunda turma do STF. É isso mesmo. Eu quero trazer um vídeo para vocês aqui no canal da Rádio Auriverde Brasil, do Dr. Jeffrey Chikini, onde ele explica tintim por tintim, e também como Bolsonaro pode reverter a sua inelegibilidade e ficar elegível na segunda turma do STF. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos nos grupos do WhatsApp, assim você me ajuda o canal e também ajuda a divulgar a verdade que, convenhamos, a mídia tradicional não te conta. Então fica ligado e assista o vídeo. Todo mundo olhando o que pode acontecer juridicamente, falando, tá, mas pode isso, pode aquilo, a conta não fecha. Vamos lembrar de uma coisa? Veja só. O processo do presidente Bolsonaro está chegando ao fim. Todo mundo sabe disso. Por quê? Está na primeira turma e o relator da primeira turma é o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, todo e qualquer recurso, Pitoli, que fizerem, cairá primeiro para o Alexandre de Moraes. E o recurso, é importante falarmos disso, tá? As pessoas acham que se faz um recurso, o recurso é julgado. Não. Primeiro o recurso tem que ser admitido. Então primeiro se faz um exame de admissibilidade. Então todo recurso é dirigido ao relator, o relator faz uma triagem, um filtro, é exatamente isso. E o Alexandre de Moraes vai fazer o seguinte, vem o embargo de declaração, vão analisar. Embargo de declaração normal. A grande discussão começa nos infringentes. O que são os embargos infringentes? Havendo uma divergência no quórum, cabe um recurso da turma para o plenário. A turma são 5, o plenário são 11, contando com o presidente. Só que para admitir se vai julgar ou não vai julgar, o Alexandre de Moraes vai fazer a primeira análise. Ele vai repetir aquilo que ele decidiu no caso da Débora. Ele vai dizer exatamente assim, quando a defesa do Bolsonaro fizeram infringentes, porque teve uma divergência, né? Ficou 4-1 com o Fux. Ele vai dizer o seguinte, não é cabível um infringentes, não conheço do recurso. Então ele vai barrar na admissibilidade. E aí? E aí que vai caber novo embargo de declaração,
pode transitar em julgado com facilidade. O que faz quando transitar em julgado? O que é transitar em julgado? Não cabe mais recursos. Então você olha para aquele tabuleiro, você fala, meu Deus, não há mais o que fazer, vamos para a prisão. Porque daí inicia a fase de execução. O processo penal ele é assim, fase pré-processual, que é inquérito, fase processual, que é onde estamos, onde cabem até recursos, e a fase de execução, que é quando não cabe mais recursos. Só que na fase de execução, admite-se aquilo que chamamos de revisão criminal, que não é um recurso, é uma ação. É uma ação ordinária, a revisão criminal. Podemos chamar até de remédio constitucional, tá? A revisão criminal não é um recurso. É uma ação, por quê? Eu venho, após o trânsito em julgado, e falo para o órgão jurisdicional. Eu falo para a justiça. Teve alguns problemas no meu processo, ou até surgiu uma prova nova. Acontece muito revisão criminal o seguinte, Pitório, o cara está condenado, né? Então foi condenado por ter matado a vítima. Tá lá cumprindo pena, a vítima aparece na praça tomando um chimarrão. Pera lá, a vítima não estava morta? Então a revisão criminal, surgiu uma prova nova. Mas questões de nulidade também admite a revisão criminal. E aí vai começar a grande confusão. Então esse processo estará em cima disso. Ou a rescisória agora, que é por causa da divergência criada pelo Fux, e leva esse caso para o plenário, o Moraes não vai aceitar. Porque no caso da Débora, ele disse, tem que ter duas divergências. Uma divergência só não admite a rescisória. Um grande erro. Artigo 333 do Regimento Interno fala em divergência. Não fala duas divergências, né? O juiz pode interpretar a norma? Deve, mas não pode criar a norma. Estaria criando em prejuízo do acusado. Mais um grande erro. Perfeito. O que vai acontecer? Transitado em julgado, vem a possibilidade de revisão criminal. Eu vejo que a principal tese da revisão criminal é o seguinte, eu sofri um prejuízo. Olhem só. Qual o prejuízo que você sofreu? Eu não tenho prerrogativa de foro. Eu deveria ter julgado em primeiro grau, ter sido julgado em primeiro grau, igual o Lula. O Lula era ex-presidente, por isso esteve nas mãos do Sérgio Moro. Eu deveria ter sido julgado em primeiro grau. Eu fui julgado no STF, deveria ter sido julgado no pleno, fui julgado na turma, e não me foi assegurado o duplo grau de jurisdição, que é o direito de recorrer. A todos, Pitório, deve ser assegurado o direito de revisão da sentença. E ao presidente Bolsonaro não foi assegurado, e não será assegurado o direito de revisão. Então você vem com uma revisão criminal. Aí começa a confusão. Nunca houve essa situação no Brasil. Por quê? Porque pela primeira vez nós temos um caso de prerrogativa de foro na primeira turma. Eu explico. Qual que foi o enjambre, a chicana jurídica que fizeram? Quando você fala em prerrogativa de foro, você leva o caso para o STF. Então eles disseram o seguinte, o caso do Bolsonaro é do STF. Por quê? Porque ex-presidente agora tem prerrogativa de foro e trazem para o STF. Só que o regimento interno sempre disse o seguinte, caso de prerrogativa de foro é plenário. Como eles queriam o caso muito rápido, eles alteraram o regimento interno em 2023 e mandaram prerrogativa de foro para a primeira turma. Isso nunca existiu. Então nós temos pela primeira vez um caso de prerrogativa de foro sendo julgado na turma. O que acontece? A revisão criminal contra uma decisão da turma vai para outra turma. Então nós estamos na primeira turma, nas garras do Alexandre de Moraes. Transitado em julgado, as defesas virão com uma enxurrada de nulidades, pelo menos 150 nulidades, né? No mínimo, né? E virão com uma revisão criminal. A revisão criminal é protocolada, o presidente do tribunal, então não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, o presidente do tribunal manda para a segunda turma e vai para uma distribuição, a não ser a minha. Se eu vir a fazer uma revisão criminal, o meu caso já tem um prevento, que provavelmente será o André Mendonça. A discussão também. Chiquinho, porém, doutor, me desculpa me interromper nesse caso. Aquele recurso que o senhor entrou, não sei se foi um mandado de segurança, ainda, mas nesse caso ele chegou a receber, ele já é considerado prevento?
Não, ele está sentado em cima ainda. Mas se ele Tá. se manifestar e receber, aí sim que ele passa a ser o prevento ou não? Já tem uma prevenção nesse caso? Perfeito, mas ele está deixando... Qual que é a visão, qual que é a leitura que eu tenho desse caso do meu mandado de segurança que está com o André Mendonça? É a carta na manga dele. Provavelmente alinhado ali com o mesmo entendimento do Fux. Ele não acatou o meu mandado de segurança e nem negou, porque está aqui, aguardando o momento oportuno, né? Como respeitar o ministro nesse ponto. Então, veja, faz a revisão criminal, que no cível é a tal da rescisória, praticamente semelhantes, né? Vai para a segunda turma. Só que nunca aconteceu. O que vai acontecer? Aí vem o processo penal. O processo penal vai dizer, o ministro que participou de outro julgamento não poderá participar de novo julgamento. Qual a grande discussão sobre isso? Espera lá, no pleno ele poderia participar, porque não teria quórum para mudar. Esse caso era para estar no pleno, agora está na turma. Eu acredito, tá, que o Fux fez essa leitura. Vou para a segunda turma para julgar a revisão criminal. Mas vão fazer de tudo para não permitir o Fux na revisão criminal, vão querer torná-lo impedido. A PGR vai recorrer do nome do Fux para o plenário. O plenário vai dizer que o Fux não pode participar da revisão criminal e vão trazer o Messias, né? E vão trazer o próximo ministro, que sabemos que será o Messias, né? Vão trazer o próximo ministro pro julgamento. Então, tem muita água para rolar. Fato é, a gente ganha essa revisão criminal na segunda turma, porque está na cara que o André Mendonça e o Fux estão babando para anular essa farsa da trama golpista. E sabe o que é o mais legal disso? Provavelmente, a revisão criminal estará prontinha com pedido liminar. Saindo a certidão de trânsito em julgado, ela é protocolada no mesmo dia com pedido liminar. Vai para a segunda turma, só que vai ser distribuído. Não caindo para o Gilmar Mendes, provavelmente vem uma liminar já suspendendo a execução de pena, não vai para a prisão até o julgamento do mérito. Então, assim, quando lá atrás eu dizia, gente, calma, tem muita água para rolar, viam a gente como louco, né? Eu sempre falei, Bolsonaro vai estar na urna em 2026, o povo não está acreditando, tá? Bolsonaro não está inelegível por esse caso. Transitado em julgado, Pitoli, fica inelegível. Fazendo a revisão criminal, conseguindo uma liminar para suspender a execução, volta os poderes políticos. Fica a situação do TSE, que tem 2 inelegibilidades, mas que no ano eleitoral pode pedir revisão daquilo, é outra composição do TSE. Gente, é super real o presidente Bolsonaro nas urnas em 26, Vitória. Com certeza isso pegou todo mundo de surpresa e foi uma movimentação no tabuleiro da ditadura brasileira que mudou o jogo completamente. Vocês perceberam nesses últimos dias que houve uma mudança nas turmas do STF? O Fux pediu para sair da primeira turma. A primeira turma, que agora é conhecida como Câmara de Gás, tá? O Esquadrão da Execução. A primeira turma, que é a turma que hoje quem comanda é o Alexandre de Moraes, é a turma que condena os inocentes, que faz busca e apreensão em pessoas pelo crime de opinião. É ali o epicentro da ditadura do judiciário brasileiro, está ali na primeira turma. Inclusive é onde estão sendo julgados Bolsonaro e todas essas pessoas presas aí do 8 de janeiro. A única voz de sanidade dentro dessa primeira turma foi e está sendo do Fux. Pois o Fux decidiu mudar. Só que eu quero te explicar primeiro como que funciona essa questão das turmas do STF. Então, primeiro, você tem que entender que, embora o STF tenha 11 ministros, elas são divididas em 2 turmas, que é a primeira e a segunda turma. É ali que acontecem a maioria das votações e das decisões, são nas turmas. Cada turma com 5 integrantes e tem o presidente da casa, que fica separado. Então, aqui está o presidente, que neste momento é o Fachin. Então, nós temos a primeira turma e a segunda turma. A primeira turma é a turma onde estão esses cidadãos aqui, ó. Olha que maravilha, povo bonito, olha que coisa linda. Esta é a turma da execução, que aqui você tem Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Fux. Fux, a única voz da sanidade aqui dentro, mas é 1 contra 4. Ele acaba sendo minoria, acaba perdendo todas as vezes. O que o Fux decidiu fazer? Olha,
Fux não quer mais participar desse esquadrão da execução, essa câmara de gás, e pediu para o Fachin para mudar de turma. Por que surgiu essa oportunidade? Bom, o Barroso pediu aposentadoria. Lembra que o Barroso arregou, não aguentou a pressão, sabe que vai levar a Magnitsky, não aguenta mais o que está acontecendo. Então o Barroso, ele pediu para sair, né? Ele pulou fora, achando que dessa forma não vai sofrer Magnitsky. Ele pulou fora, abrindo uma vaga na segunda turma, que é essa turma aqui, ó. Só tira essa foto antiga, né? O Lewandowski não tá mais aqui, tá? O Lewandowski, ele já saiu, porque ele virou ministro da Justiça. Ele virou ministro da Justiça do Lula. O cara é vergonhoso, o apoiador do MST. E o Fachin, ele agora é o presidente da casa. Então, o que acontece? O Fux vai vir para esta turma de cá. Nessa turma, nós temos o Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, duas vozes conscientes ali na nossa Suprema Corte. Com o Fux vindo para essa turma, sabe o que acontece? Eles formam três, ficarão 3 pessoas conscientes, 3 pessoas que não são ditadores, e vai deixar o Gilmar Mendes em minoria. Então vai ficar o Gilmar Mendes em minoria nessa turma. Isso bagunça o jogo completamente. Por quê? Uma turma vai ser a turma da ditadura, mas a outra metade do STF, olha que loucura, vai ser a metade da sanidade. Aqui nós teremos Cássio Nunes, André Mendonça e Fux, e também, obviamente, vai ter o Gilmar Mendes e quem que é o outro que vai estar aqui? Eu estou tentando. Gilmar Mendes, agora eu esqueci quem que é o outro, cara. Vou procurar aqui e vou te falar. Vai ficar uma turma onde a maioria vai ser a maioria da sanidade. E o Fachin autorizou. Fachin autoriza Fux a compor segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito em plenário da Corte. O ministro também encaminhou um documento para o presidente da Corte, aqui, ó, aqui, solicitando a transferência. E foi concedido a transferência. Então, tá aqui, ó, na segunda turma vai ficar Gilmar Mendes, Dias Toffoli, eu esqueci do Dias Toffoli, advogado do Lula. Então, os dois vão fazer minoria, André Mendonça, Nunes Marques e Fux, formando uma maioria de 3. Então, olha que loucura. Mesmo tendo apenas 3 ministros do STF que pensam, eles farão maioria na segunda turma, ou seja, metade das decisões do STF voltarão a ser decisões de Constituição, de respeito à lei, de respeito a direitos fundamentais. Isso é um golpe gigantesco na ditadura do judiciário. Porque antes, as 2 turmas tinham maioria dos ditadores. Agora não, uma turma, ou seja, metade do STF deixa de apoiar a ditadura. Obviamente, nos votos do plenário continuará sendo 8-3, mas como eu digo, a maioria dos votos acontece nas turmas. A maioria das decisões acontecem nas turmas. Isso é um golpe, cara, isso é a saída do Barroso. Por que eles fizeram isso? Eles decidiram assim, não, vamos sair o Barroso para o Lula colocar mais um. Só que a saída do Barroso abriu essa brecha do Fux ir para uma turma. Isso é, cara, isso é um lampejo de esperança no meio dessa insanidade que a gente vive hoje. E tem mais, o Fux pode levar para ele um projeto, um caso que ele está relatando, que é o caso da inelegibilidade do Bolsonaro. Então, se ele leva para essa segunda turma, e a segunda turma forma a maioria, eles podem votar pela elegibilidade do Bolsonaro. Olha que doido. Cara, o cosmos sorriu pra gente por um momento. Então, vai ficar, obviamente, a segunda turma completamente dominada ali, vai ser uma loucura, né? Porque vai entrar, o indicado do Lula vai entrar na turma do Alexandre de Moraes, não sei se vai ser Pacheco ou Messias, que não seja Messias, né? Que não seja o office boy do PT. O Pacheco talvez venha a respeitar mais o Congresso, porque ele era um senador. Mas, assim, é uma notícia muito boa isso daqui, tá? É um gigantesco golpe nessa ditadura.